principal preocupação de vocês hoje com relação ao relacionamento com o setor? Bom, sempre a principal preocupação da agência é o interesse público, né? Em relação ao setor, é fazer a manutenção, a entrega daquilo que o beneficiário de saúde suplementar tem direito nos seus contratos, seja no seu contrato direto, ou seja no seu contrato via empregador, via o contratante. A agência ela procura buscar que o beneficiário da saúde suplementar tenha aquilo que está preservado dentro do contrato e que as operadoras deem com qualidade esse serviço, com sustentabilidade. Existe alguma diferença com relação às operadoras ligadas ao sistema de saúde médico com relação ao odontológico? Sim, existe. Até pela pujança do tamanho do que se refere ao tratamento médico hospitalar com o tratamento odontológico, né? O tratamento o odontológico, que é o principal foco aqui de hoje, ele tem uma cobertura assistencial que ela está estabelecida desde 2013 sem nenhuma alteração. E dentro do que se verificou de atendimento, são atendimentos muito focados em fazer tratamentos de prevenção, de cuidados. E com isso, o que a gente verifica? Que é um trabalho que se assemelha ao Promoprev, é a promoção da saúde oral desse beneficiário da saúde suplementar. Então, tem um escopo mais limitado, mas ele serve como uma premissa de que a gente tem que trabalhar para que a sociedade compreenda a importância dessa saúde bucal. Agora, vocês cuidam desse, para que esse bom relacionamento aconteça. Qual que é o principal desafio hoje? Comunicação. Comunicação? Comunicação. Mas em que nível? Em todos os níveis. O que eu vejo, as pessoas têm muitas falhas de comunicação. O trabalho de um jornalista é essencial. E o trabalho do jornalista é comunicação e as pessoas acham que quem faz comunicação é jornalista. Todo mundo faz comunicação, Exato. Todo mundo tem que se relacionar. O que a gente observa, quando a gente iniciou lá atrás o trabalho... Você está falando do fluxo de informação. Do fluxo de informação, do conhecimento, da transparência do dado. Quando a gente começou lá com o trabalho de fazer ouvidoria, foi justamente porque a gente percebeu a dificuldade de comunicação entre a operadora, seja ela médica hospitalar ou odontológica, com o seu beneficiário. Então, se você precisa fazer essa aproximação, porque tem falha de comunicação, tem ruído nessa comunicação. A ouvidoria, ela foi fortalecida ao longo desses anos justamente para melhorar essa comunicação. O beneficiário procurar a sua operadora, falar qual é a sua dor, qual é o seu problema, para que a operadora resolva, em vez de procurar diretamente o órgão regulador, quem passa por uma questão de reclamação, que tem uma conotação um pouco mais pesada, né? E como é que tem sido a busca por esse caminho? Então, esse é um caminho que tem dado bons resultados, inclusive agora na próxima reunião da diretoria colegiada, do dia 29, a gente vai estar divulgando o relatório de ouvidoria de 2023. E que a gente tem trazido resultados muito positivos dessa relação. Precisa melhorar? Sempre precisa, até porque a comunicação em si, ela não é sozinha que vai resolver. Você tem que fazer uma conquista de confiança e principalmente de esclarecimento, de conhecimento, que é o que a gente trabalha muito na agência também. Eu ouvi alguns especialistas aqui e um disse que, mais de um, aliás, seria muito necessário uma regulação diferente entre a saúde, a medicina e o odontológico. Qual é a possibilidade disso acontecer? Já está acontecendo. Né? A agência, ela em 2019, ela inaugurou um trabalho que é um GT odontológico, em que o Sinog foi super importante, porque ele trouxe uma série de demandas do setor, das operadoras, e em cima dessas demandas a gente fez uma lista de priorização para a discussão interna da agência. Porque o que acontece? Muitas vezes, como o peso maior hoje da regulação é muito focado no médico hospitalar, você acabava negligenciando, se eu posso dizer assim, entre aspas, o odontológico. Então a gente fez todo um trabalho interno de aculturamento dos servidores, de preparar de que na hora que você faz uma regulação, seja ela normativa, indutiva ou propositiva, que você tenha um olhar para o segmento odontológico, que tem suas particularidades e precisam ser trabalhados. Seja por questão de valores, pelo número de beneficiários, sobre a questão de risco, que está relacionado quando você tem um médico hospitalar e quando você tem um odontológico. Então, isso é foco da agência já há alguns anos e a gente agora, acho que a gente engrenou numa perspectiva.
Por exemplo, quando a gente faz uma regulação, você tem que fazer uma análise de impacto regulatório. O que isso significa? Significa que antes de eu tomar uma decisão regulatória de fazer qualquer coisa, ou até de não fazer, eu tenho que olhar para esse setor. E uma das premissas que a gente estabeleceu obrigatória é que, ao olhar o problema, observar o impacto daquilo que você está desenhando em cima das operadoras odontológicas. Mas explica melhor isso. Vamos lá. Quando eu tenho algumas obrigações que eu crio de informação para a medicina de grupo, que anteriormente eu tinha o DIOPS, que é uma declaração que eu fazia trimestralmente, em que todas as operadoras tinham que aparecer. Não era razoável esse peso regulatório para uma operadora odontológica. Então, a partir de agora, a operadora odontológica, ela faz essa devolutiva de informações anualmente, porque essa informação não coloca em risco o beneficiário, não coloca em risco a sustentabilidade, porque o valor envolvido é muito menor. É como se fosse uma customização. Exatamente, exatamente. Um outro dado que eu observei, não sei exatamente qual é a fonte, mas mostra que o número de usuários aumentou muito nesse setor, mas o número de operadoras diminuiu, como se algumas fossem caindo fora. Por que isso aconteceu na sua avaliação? Olha, essa é uma tendência. Qualquer mercado regulado, os estudos científicos do mundo inteiro, ela tende para ter uma concentração um pouco maior. Por quê? Você passa a ter exigência de entregas. Quando você tem uma regulação em que você exige a contraprestação daquele ator, peraí, eu não vou conseguir dar conta de fazer isso. Quando a agência foi criada, lá em 2000, existiam mais de 2.000 operadoras 2.000 operadoras, não só odontológicas, operadoras de modo geral, e que hoje a gente tem 700. Porque a agência ela foi prejudicial? Não, porque ela falou para algumas que ela perceberam que ela não tinha como atuar com aquele nível de responsabilidade que estava sendo cobrado com a nova legislação da 9656. Da mesma forma, no setor odontológico, existem algumas premissas que foram exigidas que, peraí, eu não dou conta de fazer isso. Então, é uma seleção que vai acontecer normalmente no setor daqueles que se organizam para permanecer e aqueles que não se organizam é melhor sair, porque senão ela acaba prejudicando o sistema e o beneficiário. E qual que é o nível de judicialização do setor? Na odontologia é baixo, não é muito alto. O que a gente tem, principalmente hoje na odontologia seria mais relacionado à questão de fraudes. Mas não de judicialização em si, é bem mais baixo. Na medicina de grupo é bem alto, porque no Brasil a gente segue um pouco do parâmetro dos Estados Unidos de judicializar tudo, né? E você tem a boa judicialização e a judicialização que não é tão boa. Quando você está judicializando para ter o seu direito garantido, perfeito. Quando você judicializa para você ter um direito que vai além do que aquele que está sendo dado à sociedade como todo... Quando você vê como oportunidade judicializar. Exatamente. Então, isso começa a ter um problema. Mas na odontologia a gente tem uma judicialização mais reduzida. Para encerrar, eu gostaria de saber como que o setor dos planos odontológicos dessa medicina, dessa saúde privada na área odontológica, pode não repetir os erros da medicina, dos planos de medicina. Como o escopo de objeto de tratamento é diferente, então já tem algumas premissas que já ficam isoladas quando você faz o escopo, principalmente econômico, né? Uma das questões que eu percebo que tem evoluído muito, e hoje eu demonstrei na minha fala, o crescimento contínuo de número de beneficiários, e eu rogo que esse crescimento seja cada vez maior, né? Eu até mencionei que quando eu era criança, eu escutei uma vez, e foi uma coisa que me traumatizou, que o Brasil era um país de banguelas. Eu falei com meus pais, como assim, né? É uma coisa tão absurda. Então, isso é muito triste, porque isso tira a dignidade, não é só saúde, é dignidade mental, emocional da pessoa. Então, a gente vê que há uma possibilidade de crescimento muito grande. E eu acho que essa aproximação que as operadoras estão fazendo da agência, via principalmente o Sinog, via suas entidades, ela é muito importante, porque você começa a alinhar e equilibrar, trazer esse parâmetro da boa prática de atuação. E isso não era feito lá atrás com as operadoras de medicina de grupo. Então, eu acho que eles estão na frente nessa perspectiva. E ainda apontando com isso que você se referiu à sua família, esse episódio, é o que diz muito de uma nação ter acesso a mudar de nível, né? A ser uma nação desenvolvida. Que é um sinalizador. E é o bem-estar, né? É você ter qualidade de vida, saúde, educação,
E são premissas muito basilares para que uma sociedade possa desenvolver. Exato. E isso é o que a gente quer, um sorriso nos lábios. Obrigada.